Nós vamos iniciar nossa aula e hoje o nosso assunto é sobre contas, tá bom? A gente já falou sobre o capítulo 1, capítulo 2 do livro do Osni Moura Ribeiro. Nós falamos sobre os conceitos iniciais da contabilidade, nós falamos do patrimônio e agora nós vamos falar sobre contas. O que é contas para a contabilidade? Contas contas é um termo técnico que tem qual o objetivo desse termo técnico? Identificar, assim como as diversas ciências têm seus termos técnicos, a contabilidade também usa de termos técnicos, termos próprios, certo? E esses termos técnicos, no caso da contabilidade, ela vai identificar um componente patrimonial, certo? O que é isso, professor? O que é um componente patrimonial? O componente patrimonial, ele é representado pelos bens, que nós já estudamos aqui, pelos direitos, pelas obrigações e pelo patrimônio líquido. Isso são contas de componente patrimonial, ou seja, são as contas que representam os bens, são as contas que representam os direitos, são as contas que representam as obrigações e o patrimônio líquido. Então, essas quatro aqui, elas são consideradas contas patrimoniais, certo? Isso vocês têm que entender bem, porque a partir de agora, nós precisamos diferenciar o que é conta de patrimônio e o que é uma conta de resultado. Pois bem, o que é que vem a ser um componente de resultado? O componente de resultado, ele é representado por duas contas, tá? As contas que nós chamamos de despesas e as contas que nós chamamos de receitas, tá? Então, para resumir, o que é que vem a ser contas? É um termo técnico utilizado pela contabilidade que vai identificar componentes do patrimônio, componentes de resultados, tá? No geral, as contas podem ser classificadas como eu já disse, né? As contas, elas podem ser consideradas como contas de patrimônio e elas podem ser consideradas como contas de resultado. O que é que vem a ser as contas de patrimônio que eu já falei? Aqui vai estar representada pelos bens, pelos direitos, pelas obrigações e pelo PL, que é o patrimônio líquido. Porque se você pegar aquela representação que nós já estudamos aqui em aulas anteriores, ó, quando você fez o T e colocou aqui, ó, patrimônio. Desse lado aqui você colocou o ativo e desse lado aqui você colocou o passivo, não foi isso? Aí você colocou desse lado aqui, que você colocou desse lado aqui. Desse lado aqui você colocou tudo aquilo que representa os bens e tudo aquilo que representa o direito, ou seja, a parte positiva da empresa, né? A parte positiva. E deste lado aqui, você colocou o quê? Você colocou as obrigações. Que essas obrigações representam quem? Essas obrigações representam o negativo, né? A parte negativa do patrimônio. E o valor que sobra, que é o valor residual, é o que nós chamamos de patrimônio líquido, né? É a parte que sobra. Essa parte que sobra, nós já estudamos também em aulas anteriores, que essa parte pode ser situação líquida, né? Essa parte aqui, ela pode ir para mais, também ela pode ir para menos. Depende do resultado que você apurou dentro da tua empresa. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Contas de patrimônio. As contas de patrimônio
são as que representam os elementos componentes do patrimônio. Elas se dividem em quem? Elas se dividem em contas ativas e em contas passivas. Foi que eu mostrei agora há pouco ali no gráfico anterior, tá? As contas de patrimônio, elas representam as contas ativas e as contas passivas. Então, quem que vai estar nas contas ativas? Quem vai estar é os bens e os direitos, né? Na parte do ativo. Toda vez, pessoal, quando eu tenho bens e direitos, eu estou me referindo a contas patrimoniais de ativo, certo? Então, eu tenho, por exemplo, caixa, eu tenho um veículo, que são bens por natureza, né? O dinheiro que você tem disponível no teu caixa, ele é um bem. Eu tenho os veículos representando os bens, também parte ativa, e eu também tenho os direitos, né? Os direitos aqui representado pelas duplicatas a receber e pelas promissórias a receber, né? A gente estudou em aulas anteriores que qualquer termo que tenha a receber, eu estou relacionando isso a direito. Logo, isso é uma conta patrimonial ativa, certo? Eu tenho o passivo, né? Conta patrimonial de passivo, que está representado pelas obrigações. Aí essas obrigações está inserida os fornecedores, as duplicadas a pagar. Por quê? Porque é a parte negativa do patrimônio, né? É a parte negativa. Então, por isso que elas são contas de patrimônio passivas, porque elas representam as obrigações, tá? E também o patrimônio líquido. Quando você vê o patrimônio líquido, você vai identificar também que isso é uma conta de patrimônio que está do lado do passivo. Os direitos são contas de patrimônio ativo. Ativa, isso. Certo. Pronto. No decorrer das aulas, no decorrer quando a gente for falando aqui, você vai conseguir identificar cada conta no seu devido lugar. A priori, você já identificou que do lado do ativo tem que existir os bens e os direitos. Isso aí está claro, você já identificou isso. E que o lado do passivo deve estar as obrigações e o PL. Pronto. Agora, as outras contas que vão vindo, a gente vai, com o tempo, aprendendo aonde elas estão. Ok? Mas o que vocês também já aprenderam? Que tudo aquilo que é bem, que é móvel, que ocupa um lugar no espaço, ocupa um lugar dentro da empresa, isso se chama bens. Por isso que está apresentado pelo veículos, né? E pelo caixa. E você também já aprendeu que tudo aquilo que é direito é aquilo que está alguma coisa a receber, né? Duplicata a receber, promissórias a receber. E você também aprendeu que as obrigações que são passivos, eles estão com alguma coisa a pagar, né? Então você tem duplicatas a pagar, promissórias a pagar. Então tudo isso representa o passivo. E isso é conta patrimonial, tá bom? Vamos lá. As contas de resultado. As contas de resultado, elas são diferentes das contas patrimoniais. As contas patrimoniais, elas estão lá no ativo, elas estão lá no passivo. Só que as contas de resultado, elas não estão no ativo e nem no passivo. Ainda não. Por quê? Porque eu vou dar um tratamento especial a essas contas de resultado, depois eu vou apurar um resultado, por isso que são contas de resultado, né? Porque eu vou apurar um resultado e com esse resultado eu vou inserir ele no patrimônio da empresa. Eu vou transformar ele numa conta passiva e eu vou colocar ele no patrimônio da empresa, ou somando ou diminuindo, como eu vou explicar já já. Então aqui, ó. Então o que é que são contas de resultado? Já está dizendo, pessoal, conta de resultado.
ela vai dar o resultado de alguma coisa. E esse resultado, elas podem ser passivas. Aliás, desculpa, pessoal. Esses resultados, elas podem ser positivas. E esses resultados podem ser negativas. Certo? Esses resultados podem ser positivas e esses resultados podem ser negativas. Tá? Por isso que é conta de resultado. Então você vai fazer um exame qualquer aí, né? O que é que você espera? Dar positivo ou negativo? Né? É resultado. Essas contas aqui, elas servem para isso. Essas contas, ou elas vão dar positivo, ou elas vão dar negativo. Tá? E aí, o que é as contas de resultado? As contas de resultado, elas representam as variações patrimoniais. As contas de resultados, elas representam variações patrimoniais. Ou seja, se é resultado, ela vai para positivo ou ela vai para negativo. Então, essas contas de resultado, elas só podem se dividir em duas. São as contas de despesa e são as contas que eu chamo de receitas. Certo? O que é que nessas as despesas? As despesas, dentro da contabilidade, elas se caracterizam pelo consumo de bens ou pela utilização de serviços durante o processo de obtenção de receita. Ou seja, as despesas, no geral, elas não fazem parte da atividade principal da empresa, mas eu preciso delas para manter a minha estrutura empresarial. Vocês querem, por exemplo, querem um exemplo? Eu coloquei aqui, ó, água e esgoto. Água e esgoto é um tipo de despesas, tá? E que faz parte das contas de resultado. Por quê, professor? Porque se minha empresa, por exemplo, a minha empresa, ela é uma empresa de pintura automotiva, certo? Qual é a minha atividade principal? É a pintura de automóveis, né? Minha atividade principal. Só que eu preciso de quê? Eu preciso contratar com uma empresa que fornece água para ter água no meu estabelecimento. Porque eu preciso lavar alguma coisa, eu preciso manter água nos banheiros, etc. Né? Então, água de esgoto é uma despesa. Eu utilizo serviços de terceiro para ter a água e o esgoto dentro da minha empresa. Entendido? Por isso que ela é despesa. Aluguéis passivos. O que é aluguéis passivos? Aluguéis passivos, pessoal, ele se caracteriza no seguinte. Ah, professor, ele é passivo então, né? Então ele é do patrimônio. Não. Este adjetivo de passivo é para identificar que ele é uma despesa. Quando é que acontece aluguéis passivos? Aluguéis passivos. Quando acontece aluguéis passivos? Eu tenho a minha empresa, eu quero montar a minha empresa de pintura automotiva, mas eu não tenho o prédio. Eu não tenho aonde colocar a minha empresa. O que é que eu vou fazer? Eu vou alugar um prédio de terceiros. Então, o preço que eu vou pagar por esse aluguel é uma despesa. E essa despesa, ela deve ser contabilizada como conta de resultado. Ou seja, aluguéis passivo é o aluguel que eu pago pelo imóvel de terceiros. Eu não tenho um imóvel, mas eu quero montar minha empresa. Eu vou alugar o imóvel, então isso é uma despesa. É aluguéis passivos, ok? Vocês já vão identificando aí os termos, né? Porque é importante vocês identificando, porque vocês vão a partir de agora, vocês estudando contabilidade, vão se deparar constantemente com essas terminologias,
Tá bom? Outra coisa, pessoal, o que é a despesa? Café e lanches. Olha só, pessoal, aquele cafezinho que eu sirvo para os meus clientes, o chocolate, o leite, né? Tudo aquilo para minha empresa é despesa, tá bom? Então isso entra como conta de resultado. Outro exemplo. Ah, professor, eu quero fazer um café da manhã. O café da manhã na tua empresa é uma despesa. Professor, mas é uma intenção de convidar os clientes. Isso. Por isso mesmo que é uma despesa. Porque você está tirando um dinheiro da empresa, um recurso, investindo no cafezinho e lanche, na intenção de obter uma receita no futuro. Então, isso é despesa. As contribuições previdenciárias que são pagas em relação aos empregados. Vocês sabem que contratou empregado tem contribuições previdenciárias e elas devem ser pagas. E isso se chama despesas. Ah, descontos concedidos. O que é os descontos concedidos? Exemplo, você gerou um boleto para o seu cliente. Você gerou um boleto para o teu cliente. Só que no boleto você diz assim, ó, o boleto vale, vamos supor, vale 100, e se o teu cliente pagar antes do vencimento, você vai conceder um abatimento de 10. Certo, pessoal? Isso aqui, pessoal, se chama na contabilidade de descontos concedidos. Isso é uma despesa. Professor, por que isso é uma despesa? Meu filho, porque teu boleto era 100. Se só vai entrar 90, né? Se você deu desconto, só vai entrar 90. Quanto foi que tu perdeu? 10. Isso é despesa. Por isso que ele é descontos concedidos. Tá bom? O abatimento que você dá, porque ele pagou em dias, pagou antecipado, isso para você é uma despesa. E a despesa não é o valor que vai entrar no caixa, não, viu? Que vai entrar no caixa 90. O que é despesa? Despesa é o dinheiro que você deixou de receber, que é os 10. Tá bom? Que é isso aqui que eu chamo de descontos concedidos. Beleza? Vamos lá para frente. As despesas bancárias. As despesas bancárias, elas também são despesas. Tá? Despesas. Essas despesas você paga quando ultrapassa o número de saque, quando ultrapassa o número de depósito, quando ultrapassa o número de extrato que você puxa, né? A emissão de cheque. Isso são taxas. Geralmente, quando você puxa um extrato bancário, lá já vai estar dizendo lá, né? As taxas que estão sendo pagas porque você utilizou o serviço bancário. Então, essas despesas bancárias, elas também são despesas na contabilidade e devem ser registradas como conta de resultado. Fretes e carretos. O que é fretes e carreto, professor? Não entendo isso aí. Beleza, pessoal. O que é fretes e carreto? Você vai comprar bem aqui, ó. Você vai comprar um lote de mercadorias aqui, ó. Certo? A tua nota fiscal, que hoje é nota fiscal eletrônica, né? Se fala nota fiscal eletrônica. A tua nota fiscal, vamos supor, ela vem com preço de 800. Então, você está comprando a mercadoria no valor de 800. Certo? Só que você vai fazer o seguinte. Se você está comprando mercadoria, você vai pagar o que aqui? O frete, né? Você não vai pagar o frete? Então, esse frete que você paga, ele é despesa para a tua empresa. Tá? Ele é despesa para a tua empresa. Quando você ouvir na contabilidade pagamento de frete, lembrar que isso é despesa. Não faz parte da conta de patrimônio. Faz parte da conta de resultado. Impostos. Os impostos também, pessoal. Impostos são contas de despesa.
Não precisa nem falar o que é imposto. Imposto é o que você paga sem você escolher. Gerou, tem que ser pago. Material de expediente. O que é o material de expediente, professor? Material de expediente é aquilo que você gasta no dia a dia. É o papel que você tem que comprar, é o clipe, é a caneta, é o grampeador, é a tinta da impressora, o que mais? Eu já falei clipe, né? É o material de expediente, são coisas que você utiliza no dia a dia. Juros passivos. Opa, pessoal. O que é juros passivo, professor? Me explique o que é juros passivo. Beleza. Juros passivos é quando você tem uma fatura. Quando você tem uma fatura e essa tua fatura vale 1.000, certo? Aí você não ficou atento e pagou essa fatura depois do vencimento. Você pagou ela depois do vencimento. É comum no mercado financeiro, quando você paga alguma coisa depois do vencimento, você tem que ser penalizado. Qual é a penalidade? Pagar juros, pagar multa, certo? Aí você, vamos supor aqui, que você vai pagar de juros e multas 100. Quanto é que você vai desembolsar para pagar esse boleto? 1.100. Esse 100 aqui que eu paguei de juros, de multa, é juros passivos. Porque minha dívida era 1.000. A minha dívida era 1.000. Como eu vou pagar atrasado, eu vou pagar 1.100. Ou seja, eu vou ser penalizado porque eu paguei atrasado. E isso entra como? Isso entra como juros passivos. Entendido, pessoal? Outra coisa, energia elétrica e comunicação é outro tipo característico de despesas. Em uma empresa, tem que se trabalhar constantemente a redução de energia, porque isso é uma despesa. Material de limpeza. Material de limpeza é outro tipo de despesa. Outro, salários. Salários. Salários também é despesa. Você vai contratar empregado, o salário que você paga também é despesa. Prêmios de seguro. Prêmio de seguro também é despesa. O valor que você paga para uma empresa de seguros, para você assegurar alguma coisa, você vai pagar, e isso é despesa. Ok? Bom, resumindo aqui, pessoal. Resumindo tudo isso. Professor, por que eu tenho que aprender que isso é despesa? Por que eu tenho que aprender que isso é despesa? Pessoal, toda despesa, gravem bem isso, toda despesa, ela reduz o lucro de uma empresa. Toda despesa, ela reduz o lucro de uma empresa. Por que na minha empresa eu tenho que manter controle de energia? Porque eu vou reduzir o meu lucro. Então eu tenho que diminuir a minha energia. Pronto, eu vou pegar a casa de vocês. Pronto, pegar a casa de vocês. Na casa de vocês, vocês têm que trabalhar todos os dias para diminuir o consumo de energia. Na casa de vocês, vocês têm que trabalhar para reduzir os juros que você paga. Pelo menos eu faço muito isso. Dificilmente eu dou um vacilo para me pagar juros. Difícil. Só se assim, der um branco e eu esquecer de pagar naquele dia. Mas é muito difícil eu pagar juros pelas minhas faturas. É muito difícil. Por quê? Porque eu sei que se eu devo 1.000, eu tenho que pagar só 1.000. Eu não vou pagar 1.200, 1.300 por conta de uma situação. Eu vou pagar dentro do vencimento porque eu só devo aquilo. Ok? Então, pessoal,
As despesas, elas têm um papel de quê? Reduzir o lucro de uma empresa. Receitas. Pessoal, as receitas, elas são menores do que as despesas. Tá? Elas são menores. Mas as receitas, elas são importantes por quê? Porque as receitas aumentam o lucro da empresa. Lembra que eu falei da despesa? O que é que a despesa faz? Diminui o lucro. E o que é que a receita faz? Aumenta o lucro. Certo? Então eu preciso ter receita. E de onde vêm essas receitas? As receitas vêm dos aluguéis. Opa, dos aluguéis. Então, se eu tenho um imóvel, está desocupado, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar ele para o aluguel para ele. E receber a receita desse aluguel, que eu chamo de aluguel ativo. Quando eu tenho descontos obtidos, eu também tenho receitas. Como assim, professor, descontos obtidos? Beleza. Ó. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Exemplo de descontos obtidos. Descontos obtidos. Eu vou pagar um boleto de 100, certo? Vou pagar um boleto de 100. Só que o meu fornecedor disse assim, não, eu vou te dar um desconto de 30. Opa! Isso aqui eu chamo de desconto obtidos. E isso aqui é diferente do desconto concedido. É diferente, viu, pessoal? O desconto concedido é uma despesa. O desconto obtido é uma receita. Certo? É uma receita. Juros ativos. Opa, juros ativos. É bom para mim. Os juros ativos é bom. Por quê? Se o meu cliente, ele me deve 1.000, ele atrasou o boleto e eu vou cobrar 100, quanto é que vai entrar no meu caixa? 1.100. Despesa para ele, receita para mim. Certo? Porque os juros que eu cobro, para mim é receita, eu estou ganhando mais. E ele está ganhando, ele tá tirando, tá cada vez mais com menos dinheiro, porque ele está tirando dinheiro do bolso dele para pagar os juros. Função das contas. Claro, hoje você aprendeu que as contas podem ser contas de patrimônio e podem ser contas de resultado. Aprenderam isso, né? As contas de patrimônio são bem, direito, obrigações e PL. São 4, né? Bem, direito, obrigações e PL. E as de resultados são despesas e receitas. Depois que você vai revisar o material, aí você vai entendendo melhor essa parte. Então, a função das contas. A função é a missão da conta. Para que ela existe? É a razão da sua existência. Então, por exemplo, eu vou pegar bem aqui o nome, a conta caixa. A conta caixa é uma conta de ativo, certo? A conta caixa é uma conta de ativo e é um bem, né? E é um bem. Qual é a finalidade da conta caixa? Qual a finalidade dela? Qual é a razão dela? Para que ela serve? Ela serve na contabilidade para fazer o registro de entrada e saída de dinheiro. Essa é a missão dela. Ela é criada para isso. Então, tudo que envolve entrada e saída de dinheiro, a conta adequada que eu chamo é conta caixa. Certo? Outra. Eu tenho uma conta aqui na contabilidade que ela se chama conta banco. Qual a missão dessa conta? Banco é um ativo e é um bem. Para que serve, professor, essa conta? Para registrar entrada e saída de dinheiro nas contas bancárias.
Então, quando eu falar assim, depósito na conta, qual é a conta que eu vou utilizar? Banco. Saque da conta corrente, qual é a conta que eu vou utilizar? Banco. Certo? Então, ela é a missão da conta, é a razão da sua existência e a finalidade dela. Tá? As contas exercem papel de grande importância no processo contábil. Basicamente, toda a movimentação da contabilidade, ela é utilizada por contas. Sem contas, não se faz contabilidade. Por isso que vem o nome contabilidade, de contas. As contas não é mais, menos, vezes, dividir. Não estou falando dessas contas. Eu estou falando do controle daquilo que acontece na empresa. Tudo que acontece na empresa é controlado pelas contas, certo? Foi isso que eu dei o exemplo do caixa. O caixa, ele controla entrada e saída de dinheiro. O banco, ele controla saque, depósito. Mercadorias, ela registra entrada e saída de mercadorias. Ok? Bom, por meio delas, de quem, pessoal? Das contas. Nós estamos falando de contas. A contabilidade controla a movimentação de todos os componentes patrimoniais. Ou seja, as contas patrimoniais, né? Bens, direito, obrigações e PL. As contas extra patrimoniais, que são contas de compensação, que eu vou explicar depois para vocês o que é isso. E as contas de variação, que é as contas de resultado. Certo? Então, elas servem para controlar toda a movimentação dessas contas. Lá na frente, quando eu entrar na parte 4, no capítulo 4, você vai entender o que é essas contas. Quando eu começar a jogar aqui o controle dos eventos, você vai entender. Ah, agora eu entendi. Qual é a finalidade das contas? É controlar a movimentação da empresa, né? Tudo que acontece na empresa em termos de patrimônio e resultado, quem controla são as contas. Bom, usando as contas, a contabilidade ela atinge seu princípio, né? A sua finalidade. Qual é a finalidade? Por meio das contas, a contabilidade ela consegue fornecer informações acerca do patrimônio. Veja só, pessoal, como o caixa, que foi dado como exemplo, ele controla entrada e saída de dinheiro, eu posso chegar muito bem no dia 31, né, que é o final deste mês, eu posso chegar muito bem no dia 31 e dizer assim, ô Ivone, me dá aí o resultado do caixa, como é que tá o caixa aí? Aí, ela não vai em outro lugar, ela vai lá na conta caixa, é como se fossem as pastinhas, né? As pastas que ela guarda as entradas e saídas, vai dizer, André, o saldo do caixa é 120 mil. Pronto. Ela não vai precisar sair calculando, entrou aqui, entrou, saiu, não. Porque a contabilidade, ela já controla toda essa movimentação. Então, quando ela olhar para o caixa, ela vai me dizer, André, o saldo é 120 mil. Pronto. Não me importa o que entrou, o que saiu. Depois, se eu quiser fazer uma análise mais profunda, eu vou lá analisar o que entrou, o que saiu, para me ter uma análise mais profunda. Senão, eu olho só para o valor do meu caixa, né? Para você entender como as contas são controladas. Qual é o mecanismo que se controla as contas na contabilidade? Pessoal, essa parte aqui é extremamente importante. E eu preciso que vocês se concentrem nessa parte que eu vou explicar agora. Como as contas são movimentadas? Na contabilidade, existem dois termozinhos que são utilizados para controlar as contas. As contas na contabilidade, elas são controladas, elas são movimentadas pelo débito e elas são controladas pelo crédito. É as duas formas que a contabilidade utiliza para controlar a conta. É somente pelo débito e somente pelo crédito. Aqui é uma conta caixa. Essa aqui é uma conta caixa.
Qual é a função da conta caixa? Controlar entrada e saída de dinheiro. É somente isso. Controlar a entrada e saída de dinheiro. Na conta caixa, eu crio um T. Esse Tzinho aqui eu crio para me controlar a conta caixa. Como qualquer outra conta, banco, mercadorias, duplicatas a receber, promissoras a receber, enfim. Todas as contas eu vou criar um Tzinho desse aqui, ó. Eu vou criar um T desse. Certo? Um T, ó. Um T. T de tatu. Então, esse T, deste lado aqui, vai ser as origens de débito. Certo? E deste lado aqui, são as origens de crédito. Certo? Sempre vai ser isso. Desse lado vai ser o controle dos débitos e desse lado aqui é o controle dos créditos. Ok, pessoal? Como o caixa ele é ativo, todas as entradas de dinheiro serão registradas aqui, ó. Entrou dinheiro no caixa, é débito. Entrou dinheiro no caixa, é débito. Por quê? Porque caixa está do lado do ativo. Saiu dinheiro do caixa, crédito. Saiu dinheiro do caixa, crédito. Certo? Gravem bem isso, porque isso é muito importante. Entrou dinheiro no caixa, é débito. Saiu dinheiro do caixa, é crédito. Ok? E isso por quê, pessoal? Porque caixa é um ativo. Aí você deve observar o seguinte, ó. Os ativos, que são os bens e direitos, eles são contas de natureza devedora. Ou seja, a entrada de dinheiro tem que entrar pelo débito. Banco. Eu vou pegar aqui o banco. Banco é ativo. O depósito que eu faço na conta corrente da minha empresa, na minha contabilidade, ela tem que entrar pelo débito. Certo? Porque é uma conta de ativo. O banco, quando eu faço o saque da minha conta bancária, a saída na contabilidade tem que ser pelo crédito. Bom, tudo que é passivo, tudo que é ativo é de natureza devedora. Tudo que é ativo é de natureza devedora. Caixa, banco, mercadorias, clientes, duplicata a receber, promissórias a receber, tudo isso é ativo. Isso é de natureza devedora. Certo? É de natureza devedora. Tudo que é passivo é de natureza credora. Fornecedores, duplicatas a pagar, promissórias a pagar, impostos a pagar. Tudo isso é da natureza credora. As contas com saldo de natureza devedora serão debitadas, ou seja, serão registradas a débito sempre que ocorrer entrada de valores. Tipo caixa, banco, cliente. Vai registrar entrada de valores, é natureza devedora, logo eu tenho que debitar. Né? Eu tenho que fazer o débito. As contas com saldo de natureza credora serão creditadas, ou seja, serão registradas a crédito. Sempre que ocorrer entradas nas contas. Por exemplo, um empréstimo bancário que eu pego numa instituição financeira.
essa entrada de recurso tem que entrar pelo crédito, porque essa entrada é de natureza credora. Tem que entrar pelo crédito. Certo? Pra frente. Bom, pessoal, entendendo o que é a conta, para que serve e a movimentação da conta, pronto, vou fazer bem uma pergunta para vocês. Uma conta de natureza, uma conta de ativo, ela é de natureza credora ou de natureza devedora? Plano de contas. Plano de conta, pessoal. Plano de conta é o planejamento das contas, né? A contabilidade vai fazer isso, planejamento. Esse planejamento serve para quê? Serve para a contabilidade, o contabilista, organizar as tarefas do setor. Certo? Como o sistema, como hoje é tudo informatizado via sistema, então eu preciso entrar no sistema, preparar o sistema para aquela empresa, através do plano de contas, para começar a fazer a operação. Então, o que é o plano de contas? É um conjunto de contas, né, o planejamento, diretrizes e normas que disciplinam as tarefas do setor da contabilidade. Então, o contabilista tem que fazer o quê? Eu fui contratado, um exemplo, eu fui contratado para assumir a contabilidade de uma empresa de comércio. Certo? Além de, claro, de passar as orientações para o empresário, né, de todas as informações pertinentes ao negócio, eu tenho que, lá na minha rotina, pedir para os meus secretários cadastrar a empresa no sistema e criar logo o plano de contas. Então, no plano de contas, o que é que vai ter? Vai ter um caixa, vai ter um caixa, vai ter um banco, uma duplicata a receber. Só que essas contas não têm valor ainda, porque elas não estão sendo movimentadas. É apenas uma relação de contas que eu preciso. Prévias que eu preciso para fazer a movimentação da empresa. Professor, mas aí quantas contas eu preciso cadastrar? Sempre precisa de um caixa, sempre precisa de um capital, sempre precisa de uma duplicata a receber, e aí eu vou cadastrando. Então, assim, pessoal, o plano de contas, ele é ferramenta indispensável no processo contábil, né, da contabilidade. A cada empresa deve elaborar o seu, o contabilista deve ajudar a empresa, tendo em vista suas particularidades. O plano de contas de um comércio, ele é diferente de um plano de contas da indústria. Ele é diferente do plano de contas de uma prestação de serviço. O contador tem que organizar aí direitinho para saber qual o plano de contas que ele vai criar, porque cada empresa tem sua particularidade. Tem empresas que movimentam mais, tem empresas que movimentam menos. Certo? Aí, observar o que diz a Lei 6.404, né, que é a legislação específica da contabilidade. Vocês têm que dar uma olhada aqui nessa legislação, viu? A composição do plano de contas. O plano de contas, ela pode ter mais ou menos contas, claro que depende da empresa, tá? Isso depende muito também da criatividade do contador, né, de preparar esse plano de conta. Vamos lá. O plano de contas, ele tem uma codificação, tá? Essa codificação, ela é padrão, justamente porque por conta dos sistemas, que hoje é tudo digital. Então, há uma numeração padrão no que diz respeito às contas, né? Geralmente, o número 1 no sistema é para o ativo, geralmente não. O número 1 é para o ativo e o número 2 é para o passivo. Certo? No sistema, vai funcionar sempre dessa maneira. Certo? E aí, claro, né? Começa as ramificações. 1.1, vou botar aqui ativo circulante. Né? Ativo circulante. 1.1.1, eu vou botar aqui disponibilidades. E aí por aí vai, né? Aí ela vai segmentando até chegar na conta principal. Então, por exemplo, na contabilidade, quando se fala em código da conta, sempre você vai ter as contas
sintéticas e sempre você vai ter as contas analíticas. Isso eu estou falando no formato digital, né? Eletrônico, do processamento de dados. As contas sintéticas, geralmente, são essas contas maiores, e a conta analítica é aquela que, geralmente, ela tem a numeração maior e sempre tem essa terminação aqui, ó. Vamos supor, aqui seja o caixa, certo? Ela sempre vai ter essas terminações aqui, ó. A terminação maior. Quando eu tenho essa terminação aqui, eu chamo de conta analítica, é a conta no sistema que vai receber os valores. Certo? Nenhuma dessas aqui pode receber valores, ó. Nenhuma dessas. Né? Nenhuma dessas, ativo circulante, nenhuma dessas. Somente recebe valores as contas analíticas. Isso é no sistema, tá? Se der tempo na nossa aula, até o final dela, eu vou mostrar para vocês como essas contas são representadas no sistema, viu? Que é um sistema bem fácil de ser utilizado.